Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Eu sou Gessé Soares, eu sou médico e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre um anabolizante muito frequente nas academias, que é a trembolona. Mas antes, eu quero pedir que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente. Agora, vamos ao que interessa. O uso de esteroides anabolizantes por atletas profissionais é um assunto que vemos com certa recorrência na mídia, mas a imensa maioria dos usuários são atletas recreativos, que fazem uso sem o mínimo acompanhamento. Como já falei outras vezes, os esteroides anabolizantes são drogas que foram criadas para um fim específico, mas que passaram a ser usadas para ganho de massa muscular, inicialmente por fisiculturistas, e hoje o uso é muito mais disseminado e também sem controle, utilizado para fins estéticos. Os esteroides anabolizantes podem causar hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia ventricular, redução do enchimento diastólico, policitemia, trombose, elevação do LDL e o colesterol total e queda do HDL. O HDL é o que muita gente chama de colesterol bom. Atualmente, temos vários profissionais médicos que fazem prescrição em consultório de esteroides anabolizantes. Esses médicos não são bem vistos aos olhos do Conselho Federal de Medicina. No entanto, não podemos negar que há diversos trabalhos internacionais comprovando a eficácia e segurança em doses adequadas e individualizadas de alguns esteroides anabolizantes. Acontece que, quando falamos de anabolizantes, muita gente já nos olha com preconceito, e no meio acadêmico isso é muito mais complicado. Como eu já disse, é possível prescrever alguns esteroides em consultórios. Outros têm o seu uso proibido no Brasil. Mesmo os que têm prescrição autorizada não são isentos de efeitos colaterais. E se você está pensando em fazer uso para dar um up no shape, procure um profissional que saiba o que está fazendo. Afinal de contas, não basta apenas uma prescrição médica, é preciso um acompanhamento adequado e individualizado. Hoje eu vou falar um pouco sobre trembolona. Você já ouviu falar desse esteroide anabolizante? A trembolona é muito popular nas academias, mas vou logo avisando, essa droga é proibida no Brasil para uso em humanos. Como todo anabólico, a trembolona foi criada para um fim. Mas no caso dessa droga, o uso inicial foi veterinário. Você já ouviu falar em droga de cavalo? Pois é, não é somente uma expressão figurada. Alguns esteroides anabolizantes foram feitos inicialmente para uso veterinário. No caso da trembolona, seu uso era para acelerar o crescimento do gado, aumentar os músculos e reduzir o percentual de gordura. A trembolona tem efeito semelhante à nandrolona, outra droga anabólica que tem o seu uso permitido no Brasil em humanos e que eu falarei em outro vídeo, mas a trembolona é mais potente. E qual o efeito esperado da trembolona? Aumenta os níveis de IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Isso faz acelerar o ganho de massa muscular e melhora o condicionamento físico. Perda de gordura. A trembolona é mais potente que a testosterona, mais ou menos umas 5 vezes. Apesar de ser anabólico, ela acelera a queima de gordura, deixando um shape, digamos assim, mais seco. Tem ação vasodilatadora, o que melhora o transporte de nutrientes e oxigênio aos tecidos, melhorando assim o ganho da massa muscular. Se está chegando mais oxigênio, está chegando mais nutriente, o músculo
hipertrofia. Apesar da trembolona aparentemente aumentar a queima de gordura, um dos efeitos colaterais é o aumento do colesterol LDL, também chamado de mau colesterol, e redução do HDL, conhecido como o bom colesterol. Eu costumo dizer que a pior gordura é aquela que a gente não vê. E aí você vê um cara com baixo percentual de gordura corporal, mas com altos níveis de LDL. Isso aumenta o risco cardiovascular. Outro dado importante de falar é quanto à pressão arterial elevada. Não preciso dizer que hipertensão arterial não é uma coisa legal, não é mesmo? A pressão arterial elevada, além de poder causar um eventual rompimento de um possível aneurisma, que já não é uma coisa boa, causa hipertrofia do ventrículo esquerdo. Eu vou explicar. Imagina o coração trabalhando contra uma pressão elevada e ele tem que fazer cada vez mais força para contrair e impulsionar o sangue para todo o corpo. E a pressão ali, lá em cima. O que vai acontecer? Esse órgão vai crescer, vai hipertrofiar. O que você faz quando quer ganhar massa muscular na academia? Quando você quer hipertrofiar? Você aumenta o peso, você aumenta a carga, não é mesmo? E aí o seu músculo hipertrofia. Com o coração é do mesmo jeito. O coração vai hipertrofiar se você aumentar a carga que ele está recebendo. Mas isso é bom, né? Porque imagina, um coração grandão, musculosão, mas é aí que você se engana. Eu vou citar 3 problemas da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Problema de número 1. O coração hipertrofia torto. Cresce o ventrículo esquerdo, porque é quem recebe mais carga, e isso pode causar alterações na disposição das fibras que transmitem o impulso elétrico. Eu acho que isso vai dar ruim. Problema número 2. A irrigação coronariana não cresce na mesma proporção que o músculo cardíaco. Aí você tem músculo, mas o sangue é insuficiente para irrigar de maneira eficiente. E aí, quando você faz um trabalho mais rigoroso, o sangue não irriga como deveria irrigar. Eu já falei que isso vai dar ruim. O problema número 3. A hipertrofia ventricular é do tipo concêntrica, ou seja, ela decorre do aumento da espessura das paredes. Lembra que o coração é um órgão cavitário, ou seja, quando aumenta a espessura da parede, não vai aumentar somente para fora, vai aumentar para dentro também. Às vezes a gente olha o raio-x e o coração parece normal, mas no ecocardiograma tem hipertrofia ventricular do tipo concêntrica, ou seja, o coração cresceu para dentro. E qual é o problema de ter um coração parrudão? Eu falei que diminui o tamanho da cavidade. Isso quer dizer que vai comportar menos sangue para ser impulsionado para todo o corpo. E aí você tem um ser humano parrudão, com um coração parrudão, mas com a cavidade ventricular reduzida. Isso quer dizer que esse coração não vai impulsionar sangue suficiente para o organismo. É o que a gente chama de insuficiência cardíaca. A maioria dos usuários de esteroides anabolizantes não faz nenhum acompanhamento, usam geralmente mais de uma droga, não conhecem os efeitos colaterais e só procuram atendimento médico quando tem algum efeito forte, digamos assim. E ainda procuram um profissional que não sabe lidar com anabolizantes, que é cheio de preconceitos e, no fim das contas, não prestará um bom atendimento. Se você quer usar, se informe. Procure um profissional que entenda os efeitos das drogas e mantenha seus exames em dia. Bem, gente, é isso aí. E lembre-se, trembolona é uma droga de uso veterinário, é uma droga para crescer o gado.
ela não tem uma segurança comprovada em seres humanos.